Há décadas, histórias sobre objetos misteriosos têm fascinado a humanidade. Um desses relatos envolve um jogo de tabuleiro que parecia transcender os limites da imaginação humana. Encontrado em uma pequena cidade europeia, o tabuleiro foi inicialmente descartado como uma peça de artesanato antigo. No entanto, aqueles que tiveram contato com ele relataram algo inquietante. Ele parecia prever eventos futuros. Os movimentos das peças no tabuleiro coincidiam com tragédias e felicidades na vida dos jogadores. Aparentemente inofensivo, o objeto logo se tornou sinônimo de mistério. O jogo foi descoberto por um colecionador chamado Victor Artman, que o comprou em uma feira de antiguidades. Victor não sabia exatamente o que havia comprado. Ele apenas gostava de itens bizarros e únicos para sua coleção particular. Quando o levou para casa, ele percebeu inscrições esquisitas nas bordas do tabuleiro. Alguns símbolos eram completamente desconhecidos, enquanto outros pareciam pertencer a línguas mortas há séculos. Victor tentou traduzir algumas partes, mas sem sucesso imediato. Por pura curiosidade, Victor decidiu experimentar o jogo. Ele convidou alguns amigos para participarem de uma partida casual. Durante as primeiras rodadas, tudo parecia normal. As regras eram simples e intuitivas, como qualquer outro jogo de estratégia. Contudo, conforme a noite avançava, algo começou a mudar. Os jogadores notaram que as peças pareciam mover-se sozinhas quando ninguém estava olhando. Estranhamente, esses movimentos sempre resultavam em consequências dramáticas no tabuleiro. A princípio, todos riram disso, considerando ser algum tipo de ilusão ou brincadeira entre eles. Mas ao longo dos dias seguintes, eventos inexplicáveis começaram a ocorrer nas vidas dos jogadores. Um amigo perdeu seu emprego repentinamente, outro sofreu um acidente doméstico grave, e um terceiro ganhou uma quantia inesperada em dinheiro. Esses acontecimentos eram assustadoramente similares às situações representadas no tabuleiro durante aquela fatídica noite. Victor ficou obcecado em entender o que estava acontecendo. Ele começou a pesquisar sobre o tabuleiro, buscando informações em livros antigos e arquivos raros. Sua investigação o levou a um livro misterioso que mencionava um artefato conhecido como o Oráculo Móvel. Este nome intrigou Victor porque combinava com as características do jogo que ele possuía. O livro afirmava que o artefato era capaz de conectar dois mundos, o físico e o espiritual. Conforme ia lendo mais sobre o Oráculo Móvel, Victor percebeu que o tabuleiro poderia ser muito mais do que apenas um jogo. Ele começou a testar suas teorias, organizando novas partidas com pessoas diferentes. Em cada ocasião, as mesmas coincidências assombrosas aconteciam. Era impossível negar que alguma força estranha estava vinculada ao item. Ainda assim, Victor continuava determinado a desvendar seus segredos. Um detalhe peculiar chamou sua atenção. O tabuleiro só funcionava à noite. Se alguém tentasse jogar durante o dia, nada de incomum acontecia. Além disso, o ambiente precisava estar silencioso e escuro, quase como se exigisse concentração absoluta dos jogadores. Isso levantou várias questões sobre a natureza do objeto. Seria ele sensível à energia humana? Ou talvez estivesse conectado a algo maior do que nossa realidade? Os amigos de Victor começaram a evitá-lo depois de presenciarem os efeitos do tabuleiro. Eles temiam pelo que poderia acontecer caso continuassem interagindo com ele. Victor, no entanto, sentia-se compelido a continuar suas experiências. Ele acreditava que o tabuleiro guardava respostas fundamentais sobre o universo e nosso papel nele. Para ele, abandonar o objeto seria como desistir de encontrar uma verdade maior. Apesar de todas as advertências, Victor conseguiu reunir um novo grupo de voluntários para outra sessão de jogo. Nesta vez, ele documentou cada passo, gravando vídeos e anotando meticulosamente cada evento ocorrido após a partida. Os resultados foram ainda mais impressionantes do que antes. Parecia que o tabuleiro agora tinha um controle ainda maior sobre os destinos dos jogadores. Victor sabia que havia cruzado uma linha perigosa. Com o tempo, Victor percebeu que não conseguia mais separar sua vida pessoal dos eventos orquestrados pelo tabuleiro. Tudo ao seu redor parecia estar sob influência direta do jogo.
Ele começou a questionar se o tabuleiro realmente controlava a realidade ou se ele próprio estava sendo manipulado por forças externas. Afinal, quem poderia garantir que Victor ainda mantinha o livre-arbítrio? O mistério do tabuleiro só aumentava, e Victor estava cada vez mais enredado em sua trama. Para compreender melhor o tabuleiro, Victor mergulhou fundo em sua origem. Ele viajou para bibliotecas obscuras e consultou especialistas em mitologia e folclore. Descobriu que relatos semelhantes ao oráculo móvel existiam em diversas culturas ao redor do mundo. Na Índia, havia lendas sobre um jogo chamado Akasha, que supostamente revelava caminhos ocultos do destino humano. Na Europa medieval, contavam-se histórias de um tabuleiro encantado usado por magos para prever guerras e colheitas. Essas histórias eram vagas e fragmentadas, mas compartilhavam elementos comuns. Todos falavam de um objeto que transcendia o tempo e o espaço, interferindo diretamente na vida de seus usuários. Algumas versões diziam que o tabuleiro era uma criação divina, destinada a guiar almas perdidas. Outras afirmavam que era obra de demônios, projetada para manipular os fracos e crédulos. Independentemente da origem, o consenso era claro: o tabuleiro não era um simples jogo. Uma pista importante surgiu quando Victor encontrou referências a uma sociedade secreta conhecida como os Guardiões do Equilíbrio. Esta ordem, ativa durante o século XVII, alegava proteger certos artefatos que poderiam alterar o curso da história da humanidade. Entre esses artefatos estava um objeto descrito como uma matriz de madeira e símbolos vivos. Victor ficou convencido de que isso se referia ao tabuleiro em sua posse. Determinado a encontrar pistas adicionais, Victor visitou um museu dedicado a antiguidades místicas. Lá, conheceu uma curadora chamada Helena, que também tinha interesse em objetos enigmáticos. Ela ficou fascinada pela história do tabuleiro e ofereceu ajuda a Victor. Juntos, eles começaram a vasculhar registros antigos e documentos aparentemente irrelevantes. Foi então que encontraram algo extraordinário: um mapa que indicava a localização original do tabuleiro. O mapa levava a uma vila remota nos Cárpatos, famosa por suas lendas de bruxaria e fenômenos sobrenaturais. Victor e Helena decidiram embarcar em uma expedição para explorar o local. Eles sabiam que enfrentariam perigos, mas estavam dispostos a arriscar tudo em busca de respostas. Ao chegarem à vila, perceberam que os moradores locais evitavam falar sobre o tabuleiro. Havia medo genuíno em seus olhos, como se soubessem mais do que queriam admitir. Finalmente, Victor e Helena descobriram uma caverna isolada onde o tabuleiro supostamente havia sido criado. Dentro da caverna, encontraram inscrições nas paredes que correspondiam aos símbolos do tabuleiro. As palavras eram escritas em uma linguagem arcaica, mas Helena conseguiu traduzir parte delas. Ela revelou que o tabuleiro era uma ferramenta usada por uma antiga civilização para comunicar-se com entidades dimensionais. Era uma porta para o desconhecido. A revelação deixou Victor e Helena pasmos. Eles nunca imaginaram que o tabuleiro fosse tão poderoso. No entanto, também perceberam que mexer com algo assim poderia ter consequências catastróficas. Decidiram retornar à cidade com suas descobertas, planejando estudar o tabuleiro com mais cuidado. Mas ao voltarem, notaram algo alarmante. O tabuleiro parecia estar diferente. As marcas e símbolos gravados nele haviam mudado. Alguns estavam mais nítidos, outros completamente apagados. Victor sentiu uma sensação de desconforto crescente. Era como se o tabuleiro estivesse respondendo às suas ações recentes, adaptando-se às novas informações que ele havia adquirido. Helena sugeriu que talvez o tabuleiro tivesse vontade própria, moldando-se conforme o propósito de seus usuários. Essa ideia assombrou Victor profundamente. Ele começou a questionar se havia liberado algo que não podia mais controlar. O tabuleiro não era apenas um reflexo do destino, ele parecia estar ativamente moldando. Victor e Helena decidiram realizar mais testes, desta vez monitorando cada movimento com extrema precisão. Eles queriam entender até onde ia o poder do tabuleiro e qual era seu verdadeiro propósito. A cada nova descoberta, o mistério se aprofundava. Victor percebeu que o tabuleiro não era apenas um artefato histórico.
Era uma chave para algo muito maior. Ele começou a sonhar com cenas estranhas, lugares desconhecidos e figuras sombrias observando-o de longe. Sua sanidade estava em jogo, mas ele sabia que não podia parar. O tabuleiro havia se tornado parte dele, e ele faria qualquer coisa para desvendar seus segredos. Os sonhos de Victor tornaram-se cada vez mais vívidos e perturbadores. Ele via figuras encapuzadas reunidas em círculos, murmurando palavras que ele não conseguia entender. Havia sempre um tabuleiro no centro dessas visões, mas este era muito maior do que o objeto em sua posse. Era como se fosse uma versão ampliada, pulsando com energia. Victor acordava suando frio, incapaz de distinguir onde terminava o sonho e começava a realidade. Helena percebeu a mudança em Victor. Ele estava obcecado, quase febril em sua busca por respostas. Ela tentou alertá-lo sobre os riscos de continuar interagindo com o tabuleiro, mas suas palavras caíam em ouvidos surdos. Victor acreditava que havia cruzado um ponto de não retorno. Ele sentia que o tabuleiro o escolhera para algo maior, algo que ele ainda não compreendia completamente. Para ele, abandonar o jogo agora seria trair seu propósito. Os dois decidiram realizar uma nova partida, desta vez documentando tudo minuciosamente. Eles convidaram apenas pessoas de confiança, aqueles que já conheciam as histórias envolvendo o tabuleiro e estavam dispostos a enfrentar os riscos. A atmosfera na sala era tensa. Ninguém sabia ao certo o que esperar. Quando as peças foram colocadas no tabuleiro, Victor notou algo estranho. Elas pareciam vibrar levemente, como se estivessem vivas. A partida começou normalmente, mas logo ficou evidente que algo estava diferente. As peças moviam-se com uma precisão assombrosa, antecipando jogadas antes mesmo que os participantes pudessem pensar nelas. Era como se o tabuleiro estivesse ditando as regras, guiando os jogadores em direção a um desfecho inevitável. Victor e Helena trocaram olhares preocupados, mas continuaram jogando, incapazes de resistir à força magnética do objeto. Nos dias seguintes, os eventos previstos pelo tabuleiro começaram a se manifestar na vida dos jogadores. Um deles recebeu uma promoção inesperada no trabalho, enquanto o outro perdeu alguém próximo. Cada acontecimento era exatamente como o tabuleiro havia predito, sem falhas. Victor percebeu que o nível de precisão aumentava a cada partida, como se o tabuleiro estivesse se ajustando aos padrões de pensamento de seus usuários. Essa constatação deixou Victor ainda mais inquieto. Ele começou a questionar se o tabuleiro realmente controlava o destino ou se apenas refletia as escolhas inconscientes dos jogadores. Seria possível que o objeto amplificasse as decisões internas de cada pessoa, projetando-as no mundo físico? Ou ele possuía uma inteligência própria, capaz de manipular a realidade conforme sua vontade? Para testar essa hipótese, Victor decidiu realizar uma experiência radical. Ele organizou uma partida com pessoas que não conheciam o tabuleiro nem suas histórias. Dessa vez, ele queria ver se os resultados seriam diferentes quando os jogadores não tivessem expectativas prévias. A partida foi conduzida em silêncio absoluto, sem explicações sobre o objeto. Os resultados foram ainda mais chocantes. As previsões do tabuleiro se realizaram com uma precisão ainda maior. Um jogador sofreu um acidente de carro poucas horas após a partida, exatamente como o tabuleiro havia indicado. Outro encontrou dinheiro inesperadamente, também previsto pelas peças. Victor percebeu que o tabuleiro não dependia da consciência dos jogadores. Ele operava em um nível muito mais profundo, conectado diretamente às correntes invisíveis do destino. Essa descoberta levantou questões éticas difíceis. Se o tabuleiro realmente tinha o poder de alterar vidas, quem deveria decidir como ele seria usado? Victor sentiu o peso dessa responsabilidade crescer sobre seus ombros. Ele sabia que o tabuleiro era perigoso nas mãos erradas, mas também entendia que escondê-lo significaria desperdiçar um conhecimento valioso. Ele estava dividido entre proteger o mundo e explorar os segredos do objeto. Helena sugeriu que eles destruíssem o tabuleiro, mas Victor recusou. Ele acreditava que havia algo mais a aprender, algo que poderia mudar a maneira como entendemos o universo. No entanto, ele também sabia que não podia continuar sozinho.
Precisava de ajuda para lidar com as implicações do tabuleiro. Foi então que ele decidiu procurar especialistas em física quântica e filosofia, na esperança de encontrar uma explicação racional para o fenômeno. Enquanto isso, os sonhos de Victor continuavam. Ele via agora cenas de destruição e renascimento, como se o tabuleiro estivesse mostrando os ciclos da existência humana. Essas visões eram ao mesmo tempo belas e terríveis, enchendo-o de um senso de urgência. Victor sabia que o tabuleiro estava tentando lhe dizer algo importante, algo que ele ainda não conseguia compreender. Mas ele estava determinado a descobrir, custe o que custasse. Victor passou semanas estudando os símbolos inscritos no tabuleiro. Ele percebeu que eles não seguiam nenhum padrão reconhecível de linguagem humana. Alguns pareciam representar conceitos abstratos, como tempo, espaço e causalidade, enquanto outros eram completamente indecifráveis. Victor começou a suspeitar que os símbolos eram uma espécie de código, projetado para ser interpretado apenas por mentes treinadas. Ele buscou a ajuda de especialistas em criptografia e línguas antigas, mas nenhum deles conseguiu decifrar os símbolos completamente. Contudo, um linguista chamado Dr. Marcus Klein ofereceu uma teoria intrigante. Ele sugeriu que os símbolos poderiam ser uma forma de linguagem dimensional, usada por civilizações avançadas para comunicar ideias além do alcance da compreensão humana. Segundo Klein, o tabuleiro seria uma interface entre mundos diferentes. Essa teoria fascinou Victor. Ele começou a experimentar novas formas de interagir com o tabuleiro, tentando ler seus símbolos de maneiras não convencionais. Ele percebeu que, ao tocar o tabuleiro com certos estados mentais, meditação profunda, foco absoluto ou até mesmo sono induzido, os símbolos pareciam ganhar vida. Eles brilhavam fracamente sob a luz, formando padrões que Victor nunca havia visto antes. Esses padrões lembravam mapas estelares, com linhas conectando pontos distantes em uma ordem aparentemente aleatória. Victor começou a mapear essas conexões, traçando diagramas complexos que pareciam representar algo maior do que ele podia compreender inicialmente. Ele percebeu que os símbolos não eram estáticos. Eles mudavam dependendo do momento do dia, das emoções dos jogadores e até mesmo do clima. Helena, que acompanhava Victor nessa jornada, começou a desenvolver sua própria teoria. Ela acreditava que o tabuleiro funcionava como um espelho cósmico, refletindo os padrões subconscientes de seus usuários. Segundo ela, os símbolos eram projeções de pensamentos e emoções humanas, transformados em linguagem visual pelo tabuleiro. Isso explicaria por que os resultados das partidas eram tão precisos. Mas Victor não estava totalmente convencido. Ele argumentava que o tabuleiro parecia seguir uma lógica própria, independente da influência humana. Ele citava exemplos de partidas onde os jogadores não tinham intenções claras ou mesmo tentavam sabotar o jogo, e ainda assim os resultados previstos ocorriam. Para Victor, isso provava que o tabuleiro era mais do que um reflexo. Ele era um instrumento ativo, moldando a realidade conforme sua própria agenda. Para testar essas teorias conflitantes, Victor e Helena organizaram uma série de experimentos controlados. Eles convidaram psicólogos, físicos e até mesmo médiuns para observar as partidas e registrar suas impressões. Cada especialista trouxe uma perspectiva única, mas todos concordaram em uma coisa: o tabuleiro operava em um nível que desafiava a lógica convencional. Era como se ele existisse simultaneamente em vários planos de realidade. Os experimentos revelaram algo ainda mais surpreendente. O tabuleiro parecia responder às intenções coletivas dos jogadores. Quando todos os participantes compartilhavam um objetivo comum, os resultados eram mais intensos e imediatos. Isso levou Victor a especular que o tabuleiro era uma ferramenta de sincronicidade, amplificando as conexões invisíveis entre pessoas e eventos. No entanto, essa descoberta também trouxe um novo conjunto de perguntas. Se o tabuleiro amplificava as intenções coletivas, qual era o limite de seu poder? E, mais importante, quem garantia que essas intenções seriam usadas para o bem? Victor começou a temer que o tabuleiro pudesse ser usado como uma arma, capaz de causar destruição em larga escala se caísse nas mãos erradas. Ele sabia que precisava tomar uma decisão, mas ainda não estava pronto para abrir mão do objeto.
Victor percebeu que o tabuleiro exigia algo em troca de suas revelações. Cada vez que ele realizava uma partida, sentia-se mais exausto, como se parte de sua energia vital estivesse sendo drenada. No início, ele atribuiu isso ao esforço mental necessário para interpretar os símbolos e acompanhar as previsões do jogo. Mas com o tempo, ficou evidente que havia algo mais sinistro acontecendo. Helena foi a primeira a notar a mudança física em Victor. Ele parecia envelhecer rapidamente, com olheiras profundas marcando seu rosto e um tom pálido substituindo sua pele normalmente saudável. Ela implorou para que ele parasse de usar o tabuleiro, mas Victor resistiu. Ele argumentava que estava próximo de desvendar seu maior segredo e não podia desistir agora. Para Victor, o preço valia a recompensa. Os outros jogadores também começaram a relatar estranhos efeitos colaterais. Um deles desenvolveu insônia crônica, incapaz de dormir sem sonhar com o tabuleiro e seus símbolos brilhantes. Outro relatou episódios de amnésia, perdendo horas de sua vida sem explicação. Todos esses sintomas pareciam estar conectados ao uso do tabuleiro, como se ele exigisse um pedaço da alma de cada jogador para funcionar corretamente. Victor decidiu investigar essa conexão entre o tabuleiro e seus usuários. Ele começou a documentar meticulosamente os estados físicos e mentais de todos os participantes das partidas. Os dados eram alarmantes. Quanto mais alguém interagia com o tabuleiro, mais frágil ficava sua saúde geral. Era como se o objeto estivesse alimentando-se de algo intrínseco aos seres humanos, algo que Victor ainda não conseguia nomear. Essa descoberta levantou novas questões éticas. Se o tabuleiro exigia sacrifícios pessoais para operar, até onde Victor deveria ir para explorar seus mistérios? Ele sabia que estava arriscando não apenas sua própria vida, mas também a de outras pessoas. Ainda assim, ele não conseguia abandonar a busca. Havia algo irresistível na ideia de desvendar os segredos do universo, mesmo que isso custasse caro. Para tentar mitigar os efeitos negativos, Victor implementou novas regras nas partidas. Ele limitou o número de jogadas por sessão e criou intervalos longos entre as partidas para permitir que os participantes recuperassem suas energias. Ele também introduziu práticas de meditação e relaxamento antes de cada jogo, na esperança de fortalecer a resistência mental dos jogadores. Essas medidas ajudaram, mas não eliminaram completamente os sintomas. Apesar disso, Victor continuava a sentir o peso crescente do tabuleiro em sua vida. Ele começou a perceber pequenas mudanças em sua personalidade. Estava mais irritadiço, menos paciente e frequentemente tomado por pensamentos sombrios. Helena temia que o tabuleiro estivesse afetando não apenas seu corpo, mas também sua mente. Ela insistiu que Victor buscasse ajuda profissional, mas ele recusou categoricamente. Em um momento de desespero, Victor decidiu realizar uma experiência radical. Ele organizou uma partida sozinho, sem convidar outros jogadores. Queria testar se os efeitos colaterais seriam mais intensos quando apenas uma pessoa interagisse com o tabuleiro. Durante a partida, ele sentiu uma conexão avassaladora, como se estivesse sendo sugado para dentro do objeto. Sua visão turvou, e ele viu cenas fragmentadas de eventos futuros e passados entrelaçados. Quando acordou, horas depois, Victor estava no chão, coberto de suor frio. Ele não conseguia lembrar claramente o que havia visto durante a partida, mas sentia que algo fundamental havia mudado dentro dele. O tabuleiro parecia diferente agora, como se tivesse absorvido parte de sua essência. Victor sabia que havia ultrapassado um limite perigoso, mas também sentia que estava mais próximo do que nunca de entender a verdadeira natureza do objeto. No entanto, essa proximidade veio com um custo. Victor começou a perder contato com a realidade. Ele via os símbolos do tabuleiro em tudo ao seu redor, como se o mundo inteiro estivesse se transformando em uma extensão do jogo. Helena percebeu que Victor estava à beira de um colapso nervoso e decidiu intervir. Ela convocou um grupo de especialistas para ajudá-lo, mas Victor resistiu ferozmente. Ele acreditava que só ele poderia desvendar os segredos do tabuleiro, mesmo que isso significasse sacrificar sua sanidade. Victor percebeu que o tabuleiro exigia algo em troca de suas revelações.
Cada vez que ele realizava uma partida, sentia-se mais exausto, como se parte de sua energia vital estivesse sendo drenada. No início, ele atribuiu isso ao esforço mental necessário para interpretar os símbolos e acompanhar as previsões do jogo. Mas com o tempo, ficou evidente que havia algo mais sinistro acontecendo. Helena foi a primeira a notar a mudança física em Victor. Ele parecia envelhecer rapidamente, com olheiras profundas marcando seu rosto e um tom pálido substituindo sua pele normalmente saudável. Ela implorou para que ele parasse de usar o tabuleiro, mas Victor resistiu. Ele argumentava que estava próximo de desvendar seu maior segredo e não podia desistir agora. Para Victor, o preço valia a recompensa. Os outros jogadores também começaram a relatar estranhos efeitos colaterais. Um deles desenvolveu insônia crônica, incapaz de dormir sem sonhar com o tabuleiro e seus símbolos brilhantes. Outro relatou episódios de amnésia, perdendo horas de sua vida sem explicação. Todos esses sintomas pareciam estar conectados ao uso do tabuleiro, como se ele exigisse um pedaço da alma de cada jogador para funcionar corretamente. Victor decidiu investigar essa conexão entre o tabuleiro e seus usuários. Ele começou a documentar meticulosamente os estados físicos e mentais de todos os participantes das partidas. Os dados eram alarmantes. Quanto mais alguém interagia com o tabuleiro, mais frágil ficava sua saúde geral. Era como se o objeto estivesse alimentando-se de algo intrínseco aos seres humanos, algo que Victor ainda não conseguia nomear. Essa descoberta levantou novas questões éticas. Se o tabuleiro exigia sacrifícios pessoais para operar, até onde Victor deveria ir para explorar seus mistérios? Ele sabia que estava arriscando não apenas sua própria vida, mas também a de outras pessoas. Ainda assim, ele não conseguia abandonar a busca. Havia algo irresistível na ideia de desvendar os segredos do universo, mesmo que isso custasse caro. Para tentar mitigar os efeitos negativos, Victor implementou novas regras nas partidas. Ele limitou o número de jogadas por sessão e criou intervalos longos entre as partidas para permitir que os participantes recuperassem suas energias. Ele também introduziu práticas de meditação e relaxamento antes de cada jogo, na esperança de fortalecer a resistência mental dos jogadores. Essas medidas ajudaram, mas não eliminaram completamente os sintomas. Apesar disso, Victor continuava a sentir o peso crescente do tabuleiro em sua vida. Ele começou a perceber pequenas mudanças em sua personalidade. Estava mais irritadiço, menos paciente e frequentemente tomado por pensamentos sombrios. Helena temia que o tabuleiro estivesse afetando não apenas seu corpo, mas também sua mente. Ela insistiu que Victor buscasse ajuda profissional, mas ele recusou categoricamente. Em um momento de desespero, Victor decidiu realizar uma experiência radical. Ele organizou uma partida sozinho, sem convidar outros jogadores. Queria testar se os efeitos colaterais seriam mais intensos quando apenas uma pessoa interagisse com o tabuleiro. Durante a partida, ele sentiu uma conexão avassaladora, como se estivesse sendo sugado para dentro do objeto. Sua visão turvou, e ele viu cenas fragmentadas de eventos futuros e passados entrelaçados. Quando acordou, horas depois, Victor estava no chão, coberto de suor frio. Ele não conseguia lembrar claramente o que havia visto durante a partida, mas sentia que algo fundamental havia mudado dentro dele. O tabuleiro parecia diferente agora, como se tivesse absorvido parte de sua essência. Victor sabia que havia ultrapassado um limite perigoso, mas também sentia que estava mais próximo do que nunca de entender a verdadeira natureza do objeto. No entanto, essa proximidade veio com um custo. Victor começou a perder contato com a realidade. Ele via os símbolos do tabuleiro em tudo ao seu redor, como se o mundo inteiro estivesse se transformando em uma extensão do jogo. Helena percebeu que Victor estava à beira de um colapso nervoso e decidiu intervir. Ela convocou um grupo de especialistas para ajudá-lo, mas Victor resistiu ferozmente. Ele acreditava que só ele poderia desvendar os segredos do tabuleiro, mesmo que isso significasse sacrificar sua sanidade. Os sonhos de Victor tornaram-se ininterruptos e invasivos. Ele já não conseguia distinguir o sono da vigília. Em seus pesadelos,
Ele era transportado para um espaço vazio e infinito, onde apenas o tabuleiro existia. As peças moviam-se sozinhas, formando padrões complexos que pareciam contar uma história antiga. Victor tentava compreender o significado dessas formações, mas elas sempre escapavam de sua compreensão, como areia escorrendo por entre os dedos. Helena, preocupada com o estado mental de Victor, sugeriu que ele procurasse ajuda psicológica. Mas Victor recusou. Ele acreditava que os sonhos eram uma mensagem direta do tabuleiro, uma tentativa de comunicação com ele. Ele começou a anotar detalhes de cada visão, tentando encontrar pistas sobre o propósito do objeto. Foi então que ele percebeu algo assustador. Os padrões dos sonhos coincidiam com eventos reais que ocorreram após as partidas. Essa constatação deixou Victor ainda mais obcecado. Ele começou a ver os sonhos não como meras ilusões, mas como vislumbres do futuro. Ele passou a confiar neles como guias, tomando decisões baseadas nas imagens fragmentadas que via enquanto dormia. Isso levou a escolhas cada vez mais arriscadas, tanto em sua vida pessoal quanto em suas interações com o tabuleiro. Ele estava caminhando em uma linha tênue entre lucidez e loucura. Helena tentou alertá-lo sobre os perigos dessa dependência. Ela argumentou que os sonhos poderiam ser manipulados pelo tabuleiro, projetando cenários falsos para enganar Victor. Mas ele não quis ouvir. Para ele, os sonhos eram a chave para desbloquear o verdadeiro potencial do tabuleiro. Ele estava determinado a seguir suas orientações, independentemente das consequências. A situação atingiu um ponto crítico quando Victor começou a ignorar os avisos de Helena e de outros amigos. Ele isolou-se em sua casa, dedicando todo o seu tempo ao tabuleiro. Suas partidas solitárias tornaram-se maratonas intermináveis, onde ele mergulhava cada vez mais fundo nos mistérios do objeto. Ele parou de comer e dormir regularmente, consumido pela obsessão de desvendar o próximo nível de compreensão. Durante uma dessas maratonas, Victor teve um colapso físico. Ele desmaiou sobre o tabuleiro, e quando acordou, percebeu que algo havia mudado. Os símbolos agora brilhavam constantemente, mesmo sob a luz do dia. Eles pareciam pulsar em sincronia com seu coração, como se estivessem vivos e conscientes. Victor sentiu uma presença ao seu redor, algo vasto e incompreensível, observando em silêncio. Ele tentou compartilhar essa experiência com Helena, mas ela mal reconheceu o homem que outrora fora seu amigo. Victor estava irreconhecível, com olhos vidrados e falas desconexas. Ele falava sobre vozes que o guiavam, entidades que o observavam e portais que se abriam em sua mente. Helena sabia que Victor estava perdendo a batalha contra o tabuleiro, mas não sabia como salvá-lo. Desesperada, Helena decidiu consultar um especialista em fenômenos paranormais. Ela encontrou um homem chamado Dr. Samuel Griaves, que estudava objetos místicos e suas influências sobre a mente humana. Após ouvir a história de Victor, Griaves alertou que o tabuleiro poderia ser uma armadilha, projetada para capturar a consciência de seus usuários. Ele sugeriu que o tabuleiro fosse destruído imediatamente, antes que fosse tarde demais. Mas Victor se opôs ferozmente. Ele acreditava que o tabuleiro o havia escolhido para algo grandioso, algo que transcenderia a compreensão humana. Ele estava disposto a sacrificar tudo, sua saúde, sua sanidade, sua vida, para alcançar esse objetivo. Para Victor, o tabuleiro não era mais apenas um artefato, era uma porta para o desconhecido, e ele estava determinado a atravessá-la. Enquanto isso, os sonhos continuavam. Eles se tornaram mais intensos e vívidos, até que Victor já não conseguia diferenciar o que era real e o que era ilusório. Ele começou a questionar se ainda estava vivo ou se havia sido absorvido pelo tabuleiro. A linha entre o homem e o objeto estava se dissolvendo, e Victor sabia que não havia volta. Ele estava prestes a cruzar um limite final. Victor estava à beira do colapso, mas sua determinação só aumentava. Ele sentia que o tabuleiro estava testando sua resistência, avaliando se ele era digno de desvendar seus segredos mais profundos. Cada partida solitária parecia ser um ritual, uma forma de provar sua lealdade ao objeto. Victor começou a acreditar que o tabuleiro não era apenas um artefato,
Ele era uma entidade consciente, observando cada movimento seu com uma paciência implacável. Durante uma dessas partidas, algo extraordinário aconteceu. As peças começaram a mover-se sozinhas, formando padrões que Victor nunca havia visto antes. Os símbolos no tabuleiro brilhavam intensamente, projetando sombras estranhas nas paredes da sala. Victor sentiu uma força invisível puxando-o para dentro do tabuleiro, como se estivesse sendo convidado, ou forçado, a entrar em outro plano de existência. Ele tentou resistir, mas era tarde demais. Quando Victor acordou, percebeu que estava em um lugar que não reconhecia. Era um espaço vazio e infinito, iluminado por uma luz suave que parecia emanar do próprio ar. No centro desse espaço, havia um tabuleiro gigantesco, muito maior do que o objeto que ele possuía. As peças eram feitas de materiais desconhecidos, pulsando com energia. Victor soube imediatamente que havia cruzado um limite que poucos humanos jamais haviam alcançado. Ele tentou tocar as peças, mas elas se moviam antes mesmo que suas mãos chegassem perto. Cada movimento revelava cenas fragmentadas de eventos futuros, passados e presentes, todos interligados por fios invisíveis. Victor percebeu que estava olhando para o tecido da realidade, uma tapeçaria complexa onde cada escolha humana criava novos padrões. Ele compreendeu que o tabuleiro era uma ferramenta para visualizar essas conexões, mas também algo muito mais poderoso. Nesse momento, uma voz ecoou no espaço vazio. Não era audível no sentido convencional, mas sim uma sensação direta em sua mente. A voz falava em conceitos, não em palavras, transmitindo ideias que Victor mal conseguia processar. Ela explicou que o tabuleiro era uma chave para acessar dimensões superiores, onde o tempo e o espaço não existiam como os humanos os entendiam. Mas também alertou que usar essa chave exigia sacrifícios irreversíveis. Victor sabia que tinha duas opções: retornar ao mundo físico e abandonar o tabuleiro, ou aceitar seu papel como guardião dessa porta entre mundos. Ele hesitou, pois sabia que escolher o segundo caminho significaria abrir mão de sua humanidade. Mas a curiosidade e o desejo de transcendência eram irresistíveis. Ele decidiu permanecer no espaço vazio, determinado a explorar os mistérios que o tabuleiro oferecia. Enquanto isso, no mundo real, Helena e Dr. Griaves encontraram Victor inconsciente ao lado do tabuleiro. Seu corpo estava frágil e frio, como se toda a vida tivesse sido sugada dele. Eles tentaram despertá-lo, mas foi inútil. O tabuleiro continuava brilhando fracamente, como se ainda estivesse conectado a Victor de alguma forma. Helena sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela sabia que Victor não estava completamente presente naquele mundo. Dr. Griaves sugeriu que eles destruíssem o tabuleiro imediatamente, antes que fosse tarde demais. Ele acreditava que o objeto havia capturado a consciência de Victor, transformando-o em parte de si mesmo. Helena hesitou, dividida entre salvar o amigo e proteger o mundo do poder do tabuleiro. Ela sabia que, se destruíssem o objeto, poderiam estar condenando Victor a uma existência eterna no limbo. Mas antes que pudessem tomar uma decisão, algo assustador aconteceu. O tabuleiro começou a vibrar violentamente, emitindo sons agudos que ecoavam pela sala. Os símbolos brilhavam com uma intensidade insuportável, e uma névoa escura começou a se formar ao redor do objeto. Helena e Dr. Griaves recuaram, horrorizados, enquanto percebiam que o tabuleiro estava se tornando instável. Era como se Victor tivesse perturbado algo que não deveria ter sido tocado. Helena gritou para que saíssem dali, mas Dr. Griaves insistiu em tentar salvar Victor. Ele agarrou o corpo inerte do homem e tentou arrastá-lo para longe do tabuleiro. No entanto, assim que tocou Victor, ele sentiu uma força avassaladora puxando-o para dentro do objeto. Sua visão turvou, e ele viu flashes de cenas impossíveis. Mundos alternativos, dimensões desconhecidas e figuras sombrias observando-o. Ele conseguiu se libertar, mas ficou profundamente abalado. Os dois deixaram a sala às pressas, trancando a porta atrás de si. Eles sabiam que o tabuleiro havia se tornado perigoso demais para ser manipulado. Mas também sabiam que Victor estava perdido em algum lugar entre mundos, preso em um limbo que eles não podiam alcançar.
Helena sentiu uma culpa esmagadora, mas Dr. Griaves a lembrou de que o tabuleiro era uma ameaça muito maior do que qualquer pessoa poderia imaginar. Eles decidiram consultar especialistas em fenômenos paranormais, esperando encontrar uma maneira de recuperar Victor ou, pelo menos, neutralizar o poder do tabuleiro. Mas ambos sabiam que talvez já fosse tarde demais. O tabuleiro havia provado ser mais poderoso do que qualquer um deles poderia ter previsto, e agora Victor estava pagando o preço por sua obsessão. Nos dias seguintes, Helena mergulhou em pesquisas desesperadas. Ela procurou relatos históricos sobre objetos semelhantes ao tabuleiro, esperando encontrar pistas sobre como lidar com sua força devastadora. Descobriu que muitas culturas antigas tinham lendas sobre portais que conectavam mundos diferentes, mas sempre vinham acompanhadas de advertências severas. Esses portais eram frequentemente associados à destruição, loucura e até mesmo ao fim de civilizações inteiras. Uma história chamou particularmente sua atenção: a lenda do espelho de Akasha, um artefato indiano que supostamente permitia aos usuários ver o futuro, mas ao custo de sua própria existência. Segundo a lenda, aqueles que olhavam no espelho eram absorvidos por ele, transformando-se em parte de sua superfície refletiva. O espelho foi eventualmente selado por sábios que temiam seu poder, mas rumores diziam que ele ainda existia em algum lugar, aguardando para ser encontrado novamente. Essa lenda ressoou profundamente com Helena. Ela começou a ver paralelos claros entre o espelho de Akasha e o tabuleiro. Ambos pareciam funcionar como interfaces entre dimensões, mas exigiam sacrifícios extremos de seus usuários. Helena percebeu que o tabuleiro não era apenas um jogo. Ele era uma arma de proporções cósmicas, capaz de alterar o curso da realidade se usado incorretamente. Dr. Griaves concordou com sua análise e sugeriu que eles consultassem um grupo especializado em contenção de artefatos místicos. Esse grupo, conhecido como a Ordem do Véu, era uma organização secreta dedicada a proteger o mundo de objetos perigosos. Eles operavam nas sombras, estudando e neutralizando ameaças sobrenaturais desde tempos imemoriais. Helena e Dr. Griaves sabiam que era sua única chance de lidar com o tabuleiro. Contatar a Ordem do Véu não foi fácil. Eles eram extremamente reservados e desconfiados de estranhos. Após várias tentativas frustradas, Helena conseguiu marcar uma reunião com um dos membros da organização, um homem chamado Adrian Cross. Ele era um homem alto e austero, com olhos penetrantes que pareciam ver através das pessoas. Quando Helena apresentou o caso do tabuleiro, Adrian ficou imediatamente interessado. Adrian explicou que a Ordem do Véu já havia encontrado artefatos semelhantes ao longo dos séculos. Cada um deles era uma versão diferente de uma mesma ideia: conectar mundos que não deveriam se tocar. Ele alertou que o tabuleiro era uma ameaça extrema, capaz de causar danos irreparáveis se caísse nas mãos erradas. Adrian sugeriu que o objeto fosse selado permanentemente, mas Helena argumentou que Victor ainda estava preso nele. Após longas discussões, Adrian concordou em ajudar, mas com uma condição: eles precisariam realizar um ritual antigo para estabilizar o tabuleiro e evitar que ele colapsasse. Esse ritual exigiria sacrifícios adicionais, tanto físicos quanto emocionais, e havia uma chance significativa de falhar. Helena e Dr. Griaves aceitaram os riscos, determinados a salvar Victor e proteger o mundo. O ritual foi realizado em uma sala especialmente preparada, cercada por símbolos antigos que brilhavam com uma luz azulada. Helena e Dr. Griaves estavam nervosos, mas Adrian mantinha uma calma impressionante. Ele orientou cada passo meticulosamente, garantindo que nenhum detalhe fosse negligenciado. Quando o ritual atingiu seu clímax, o tabuleiro começou a vibrar violentamente, como se lutasse contra o processo. Por um momento, tudo pareceu perdido. A energia do tabuleiro escapou de controle, preenchendo a sala com uma luz ofuscante. Helena e Dr. Griaves caíram no chão, incapazes de suportar a força da explosão. Mas então, algo inesperado aconteceu. O tabuleiro estabilizou-se, e os símbolos brilharam com uma luz suave e constante. Adrian anunciou que o ritual havia funcionado, mas com uma consequência inevitável: Victor estava perdido para sempre. Helena sentiu seu coração apertar,
mas sabia que havia tomado a decisão certa. O tabuleiro foi selado em um cofre especial, projetado para conter sua energia. Adrian prometeu que a Ordem do Véu vigiaria o objeto para sempre, garantindo que ninguém mais pudesse usá-lo. Helena e Dr. Griaves voltaram para casa, exaustos, mas aliviados por terem evitado uma catástrofe maior. No entanto, Helena não conseguia tirar Victor de sua mente. Ela sabia que ele havia sacrificado tudo em sua busca por conhecimento, e isso a assombrava. Ela começou a escrever um livro sobre o tabuleiro, documentando sua história para que outros pudessem aprender com seus erros. Talvez, pensou ela, o legado de Victor pudesse ser um aviso para gerações futuras. O desejo por poder e conhecimento pode custar mais do que estamos dispostos a pagar. Meses se passaram desde o selamento do tabuleiro, mas Helena ainda sentia a presença de Victor em sua vida. Ele havia deixado um vazio impossível de preencher, não apenas em seu coração, mas também em sua compreensão do mundo. Ela continuou trabalhando no livro sobre o tabuleiro, mergulhando em pesquisas e entrevistas com especialistas para entender melhor o que havia acontecido. Cada página escrita era uma tentativa de manter viva a memória de Victor, mesmo que ele agora existisse em algum lugar inalcançável. O livro começou a ganhar forma lentamente. Helena decidiu intitulá-lo O Jogo da Realidade uma referência ao poder do tabuleiro de moldar vidas e destinos. Ela incluiu detalhes das partidas realizadas, os efeitos colaterais experimentados pelos jogadores e as descobertas feitas por Victor antes de seu desaparecimento. Mas acima de tudo, ela queria que o livro fosse um alerta. O desejo de controlar o destino pode levar à própria perdição. Quando o livro foi finalmente publicado, ele ganhou atenção imediata. Críticos e leitores ficaram fascinados pela narrativa, mas muitos questionavam sua veracidade. Alguns acreditavam que Helena havia inventado a história para chamar atenção, enquanto outros viam o livro como uma obra de ficção brilhantemente escrita. No entanto, houve um grupo específico que reagiu de maneira diferente. Aqueles que já tinham conhecimento de objetos místicos semelhantes. Essas pessoas entraram em contato com Helena, compartilhando suas próprias experiências com artefatos enigmáticos. Um homem enviou uma carta detalhando como um relógio antigo parecia prever eventos futuros em sua família. Outra mulher relatou ter encontrado um baralho que parecia influenciar as decisões de quem o usava. Cada história adicionava uma nova camada ao mistério, reforçando a ideia de que o tabuleiro não era único, mas parte de algo muito maior. Essas conexões levaram Helena a fundar uma organização chamada Guardiões da Memória dedicada a estudar e catalogar relatos de objetos místicos. Ela queria garantir que essas histórias não fossem esquecidas, mas também alertar as pessoas sobre os perigos de interagir com tais artefatos. A organização cresceu rapidamente, atraindo acadêmicos, pesquisadores e até mesmo curiosos fascinados pelo desconhecido. No entanto, nem todos que entraram em contato com Helena tinham boas intenções. Algumas pessoas expressaram interesse em localizar o tabuleiro, acreditando que poderiam usá-lo para obter riqueza, poder ou conhecimento. Helena sabia que essas pessoas representavam uma ameaça real e informou Adrian Cross sobre os contatos suspeitos. A Ordem do Véu intensificou sua vigilância, garantindo que o cofre onde o tabuleiro estava selado permanecesse seguro. Enquanto isso, Helena começou a notar mudanças sutis em sua própria vida. Ela sonhava frequentemente com o tabuleiro, embora nunca o tivesse tocado pessoalmente. Em seus sonhos, ele aparecia como uma presença constante, pulsando com energia e projetando padrões luminosos. Ela acordava com a sensação de que algo estava chamando por ela, como se o tabuleiro quisesse comunicar-se novamente. Esses sonhos deixaram Helena profundamente perturbada. Ela temia que o tabuleiro tivesse deixado uma marca nela também, conectando-a de alguma forma ao destino de Victor. Ela confidenciou seus receios a Dr. Griaves, que sugeriu que ela procurasse ajuda psicológica. Mas Helena sabia que seus sonhos não eram fruto de sua imaginação. Eles eram mensagens, talvez até avisos. Ela decidiu investigar mais a fundo, mesmo sabendo dos riscos. Ela revisou todas as anotações de Victor, buscando pistas sobre o que poderia estar acontecendo.
Foi então que encontrou algo que havia passado despercebido: um conjunto de inscrições no verso do tabuleiro que ninguém havia traduzido antes. As marcas eram quase invisíveis, como se tivessem sido gravadas propositalmente para serem escondidas. Helena percebeu que essas inscrições poderiam conter a chave para entender o que o tabuleiro realmente queria. Com a ajuda de especialistas em línguas antigas, Helena conseguiu traduzir parcialmente as inscrições ocultas. Elas falavam sobre o próximo movimento, uma fase final no ciclo do tabuleiro. De acordo com o texto, o objeto não era apenas uma ferramenta de previsão ou manipulação. Ele era parte de um processo maior, destinado a selecionar indivíduos para uma missão específica. Victor havia sido escolhido, mas seu papel ainda não estava completo. A tradução deixou Helena gelada. Ela percebeu que o tabuleiro não havia absorvido Victor apenas para puni-lo ou recompensá-lo. Ele fazia parte de algo muito maior, algo que ainda estava em andamento. As palavras "o próximo movimento" ecoavam em sua mente, como um lembrete de que o jogo ainda não havia terminado. Ela começou a questionar se sua própria conexão com o tabuleiro era coincidência ou parte de um plano maior. Dr. Griaves tentou dissuadi-la de continuar investigando, argumentando que ela poderia estar colocando sua vida em risco. Mas Helena sabia que não podia ignorar o que havia descoberto. Ela decidiu visitar Adrian Cross novamente, esperando que ele pudesse oferecer alguma orientação. Quando ela explicou suas descobertas, Adrian ficou visivelmente perturbado. Ele admitiu que a Ordem do Véu já havia encontrado inscrições semelhantes em outros artefatos, mas nunca havia entendido completamente seu significado. Adrian revelou algo que Helena não sabia. A Ordem do Véu acreditava que objetos como o tabuleiro eram fragmentos de uma entidade cósmica, algo que existia além do tempo e do espaço. Essa entidade usava os artefatos como ferramentas para realizar seus objetivos, seja lá quais fossem. Ele alertou que interferir nesse processo poderia ter consequências catastróficas, mas também admitiu que não havia como impedir completamente. Helena decidiu seguir em frente, determinada a descobrir qual era o próximo movimento. Ela começou a reunir informações sobre outros artefatos mencionados nas cartas que havia recebido, traçando conexões entre eles e o tabuleiro. Cada objeto parecia ser uma peça de um quebra-cabeça maior, conectado por padrões invisíveis. Helena percebeu que o tabuleiro era apenas uma parte de uma rede muito maior, algo que transcendia qualquer coisa que ela pudesse imaginar. No entanto, quanto mais ela investigava, mais evidente ficava que ela mesma estava sendo puxada para dentro dessa rede. Seus sonhos com o tabuleiro tornaram-se mais intensos, e ela começou a ver símbolos estranhos em lugares inesperados. Reflexos em janelas, sombras nas paredes, até mesmo em nuvens no céu. Era como se o tabuleiro estivesse tentando guiá-la, apontando o caminho para algo que ela ainda não entendia. Helena sabia que estava prestes a cruzar um limite perigoso. Mas ela também sabia que não podia simplesmente ignorar o que estava acontecendo. O legado de Victor, o mistério do tabuleiro e a possibilidade de desvendar algo monumental eram irresistíveis. Ela estava determinada a seguir em frente, mesmo que isso significasse enfrentar forças que ela mal conseguia compreender. Em sua última entrada no diário, Helena escreveu: * se o tabuleiro escolheu Victor, e agora está me chamando, então meu destino está ligado ao dele. Não sei o que o futuro reserva, mas sei que não posso recuar. O próximo movimento é meu, e eu farei o que for preciso para descobrir a verdade. Com essas palavras, ela encerrou sua jornada, pronta para enfrentar o desconhecido. Mas o tabuleiro ainda brilha em sua prisão, aguardando pacientemente o momento certo para revelar seu próximo segredo. E enquanto isso, novas histórias começam a surgir, sussurrando sobre portais, escolhas e destinos entrelaçados. O jogo continua, e ninguém sabe quem será o próximo jogador.